Ok, gente, vamos calcular agora as propriedades matemáticas todas do modelo médias móveis. E vamos ver que no caso médias móveis é simples, tá? Então vamos começar. Lembra, a gente sempre quer saber esperança, variância e autocorrelação, tá? São as três coisas que a gente precisa. Então vamos lá. Esperança. Bom, se médias móveis é quando a minha amostra atual depende só de uma combinação linear de amostras do ruído branco, então é relativamente fazer cálculo. É fácil fazer cálculo, porque o ruído branco tem propriedades bem delimitadas, né? Então, bora pegar aqui um modelo genérico qualquer de ordem Q, que tem Q termos. Tá? Então, eu quero calcular a esperança, certo? Então, esperança de ZDT, já conhece a estratégia, né? Você pega o ZDT e coloca dentro dos colchetes, e sabe que a esperança da soma é a soma das esperanças, e quando eu tenho a esperança de uma constante é a própria constante, então a constante sai, né? Então a gente usa essas duas propriedades e chega aqui, bom, a gente já fez isso algumas vezes, não vou explicar de novo, né? Então essa é uma propriedade que a gente já faz direto aqui. Tá? E nota que se eu faço isso, a esperança de Z de T, ela vira uma soma de esperanças de amostras de ruído branco. E bom, a gente sabe qual é a esperança de qualquer variável aleatória que faça parte de um ruído branco. É zero. Então a esperança de T é zero, a esperança de T menos 1 é zero. Lembra, o A de T, que é ruído branco, ele é um processo estocástico estacionário, né? Inclusive com média zero. Então, por definição, a esperança de T é média zero. Portanto, isso aqui tudo vai dar zero. E se eu somar um monte de zero, dá zero. Então, a esperança de uma série que é modelada por médias móveis sempre dá zero. Tá? Então, médias móveis se aplica a séries cuja esperança é igual a zero. A média é aproximadamente a esperança, né? Então, não esqueçam disso, tá? Isso sempre. No caso do autorregressivo, é só quando o modelo autorregressivo é estacionário. Se ele não for estacionário, naturalmente que a esperança não vai dar zero, tá? Aqui não, ela sempre vai dar zero. Não tem uma condição. Vamos para a variância. Calcular a variância também é tranquilo, né? Porque eu vou ter a variância de uma soma. Então, e cada uma dessas variáveis aleatórias é independente uma da outra. Então, a variância da soma, ou da subtração nesse caso, de variáveis aleatórias independentes é a soma das variâncias dessas variáveis. Tá? Então, eu vou ter a soma dessas variáveis. Lembra? Se eu tenho uma constante multiplicada pela variável, ela também é uma variável. E a gente tem que fazer assim, porque a variância de uma constante é diferente da esperança de uma constante. A esperança de uma constante é a própria constante. A variância de uma constante é zero. Agora, se tem uma constante multiplicada pela variância, por uma variável aleatória, aí é diferente. Aí a regra diz que é essa constante elevada ao quadrado. Se a minha constante é negativa, o sinal negativo vai ao quadrado também. Então, por isso a gente tem que ter essa cautela aqui, tá? Se a gente erra a propriedade. Ó, então, se eu pegar que a variância de t é uma constante, a variância do ruído branco é uma constante, e que a gente, por definição, chamou de sigma ao quadrado, lembra? Sigma ao quadrado é um número, tá? É um número. Sigma, porque no geral a gente usa para definir desvio padrão, e o desvio padrão ao quadrado é a variância, e o A, porque é a variância do ruído branco, tá? Só por isso. É por isso que a gente chama assim, tá? Isso é uma constante. Então vamos lá. Se a variância é uma constante, então a variância de t é sigma ao quadrado. Esse menos θ1 vai para fora da variância elevada ao quadrado, ou seja, mais menos θ1 elevado ao quadrado. Aí fica a variância t menos 1 e a mesma coisa acontece com todos os outros termos, tá? Bom, menos θ1 ao quadrado dá θ1 ao quadrado, tá? E a variância de A de t menos 1 é sigma ao quadrado. Então eu vou ter um monte de sigma ao quadrado multiplicado pelos diferentes tetas ao quadrado. Eu posso pegar tudo em função do sigma ao quadrado e eu vou ter isso aqui, ó. 1 mais θ1 ao quadrado, mais θ2 ao quadrado e assim por diante até θq ao quadrado vezes a variância do ruído branco. E essa é a variância para um modelo MAQ genérico. Simples também, né?
Você pode usar a fórmula direta. Uma coisa que eu sempre recomendo, gente, quando quem está fazendo aula, quem já fez aula comigo, eu deixava fazer prova usando um formulário, né? Formulário feito à mão pela própria pessoa. Já chegou a gente na sala, tirou o xerox do coleguinha e fingiu que era de lápis. É muito tosco isso, tá? E eu até deixo usar porque a pessoa não vai saber usar. Você só sabe usar quando você mesmo fez. O que eu recomendo a vocês, mesmo sem essa obrigação de fazer prova numa sala de aula, façam um formulário resumindo a matéria. Porque isso ajuda a gente a fixar certas ideias, tá? Bom, já fizemos para variância, precisamos da autocorrelação. E como vocês sabem, uma forma de calcular a autocorrelação, pressupondo que a função é estacionária, é usando a autocovariância. Então a gente vai calcular a autocovariância primeiro. Está aqui a minha série, tá? Até marquei de azul agora para diferenciar, porque vai ter mais coisa na tela. E lembra que a autocovariância, gama K, ou seja, ela depende só do lag, né, do intervalo, ela é a esperança do produto de Z de T vezes Z de T menos K, são duas variáveis aleatórias intervaladas por K, né, um intervalo entre elas é K, menos a esperança de Z de T, a esperança de Z de T menos K. Mas nós já calculamos que a esperança da série é constante, é sempre zero, e é zero sempre. Portanto, a esperança de Z de T é zero e a esperança de Z de T menos K é zero também. Então, a autocovariância fica só a esperança de Z de T e Z de T menos K. Bom, aí eu pego o Z de T, multiplico por Z de T menos K. Está aqui. Isso é uma forma de fazer. Nesse caso é a forma mais fácil de fazer. E aí eu saio multiplicando tudo. Isso aqui é enjoadinho, né? Você teria que fazer muitos termos para você pegar o padrão, mas eu já coloco o padrão aqui. O padrão é esse mesmo. Ficou tudo multiplicadinho. Então a gente vai, a partir de agora, só mudar o K. Então eu abri, essa é uma forma muito mais simples de calcular, você abre tudo com K mesmo. Aí nessa abertura você deixa lá em função de K, aí você começa a variar, né? K igual a 0, K igual a 1 e assim por diante. Então vamos lá, a gente já abriu, viu que o gama K é isso aqui, a gente viu no slide passado, e agora a gente vai fazer para K igual a 1. Para K igual a 1, é só substituir onde tem K por 1, esse primeiro aqui continua igual, e aqui onde tem K fica 1, né? Que é 1, então 1 menos 1 dá menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai, tá? Até menos Q. Se a gente for pegar os termos, a gente vai reparar o seguinte, aqui, gente, em casa vocês façam dessa linha para essa linha, tá? Porque aqui eu quis economizar porque ia ficar muito grande para caber no slide, mas é bem simples de entender. Basicamente, se você multiplica todo mundo por todo mundo, por exemplo, olha, eu vou multiplicar a de t vezes a de t. Isso vai dar a esperança de t ao quadrado, que a gente já sabe que é sigma ao quadrado. Aqui eu vou multiplicar a de t por menos θ1 a de t menos 2. Ora, a de t e a de t menos 2 são independentes, isso vai dar zero. Então, sempre que eu multiplicar termos que são diferentes, vai dar zero. Então, ó, o a de t só vai dar diferente de zero quando ele multiplicar por a de t. Vai dar sigma ao quadrado. Tá? O a de t menos 1 só vai dar diferente de zero quando multiplicar por a de t menos 1. Que, por sinal, nem tem, né? Um a de t menos 1 aqui. O a de t menos 2 vai ter que multiplicar por a de t menos 2. Aí, beleza, isso aqui vai dar θ1 vezes θ2, né? Que vai dar a variância. Então, vocês vão ver que toda multiplicação só vai dar diferente de zero quando ele multiplicar pelo seu igual. E o seu igual, por exemplo, olha, pego a menos 2, está multiplicando por um θ2, né? Que o θ menos 2 vai estar multiplicando por um θ1. Então, fica θ1 vezes θ2. Tá? E aqui, ó, eu vou pegar o menos θ3 até menos 3. Então, eu vou multiplicar, ó. Vai ficar positivo, né? Vou botar menos θ3 vezes menos θ2, vai dar mais θ2, θ3. E A3, AT menos 3 vezes AT menos 3 vai dar a variância, que daria o terceiro termo. E assim por diante. Recomendo que vocês abram isso aqui e façam em casa, né? Essas deduções sempre tem alguma linha que é para o aluno fazer, porque se eu fizer sempre não vai ter graça. Então, sempre os iguais vão se multiplicar. E sempre os iguais vai ser uma relação
entre constantes, tá? Inclusive essa aqui, ó, do ADT com ADT, é porque o ADT aqui ele está com 1 multiplicado, aqui está com 1 multiplicado, mas vai aparecer um termo lá para frente, que se vocês forem abrir, que também é o ADT, que vai estar o menos θ1, tá? Então, beleza, dito isso, isso aqui que dá, isso aqui a gente pode pegar em função de sigma ao quadrado, e isso aqui vai dar isso aqui, ó, menos θ1, mais θ1, θ2, mais θ2, θ3, e assim por diante, até θq menos 1, θq vezes sigma ao quadrado. Isso é a regra geral para MA3. Mas isso é autocovariância, não é o que nós queremos. O que nós queremos é autocorrelação. Então a gente faz um para o K igual a 2. A gente já fez a autocovariância para o K igual a 1, vamos fazer para o K igual a 2. Mesmo esquema, a gente sai multiplicando tudo, e vocês vão ver que vai mudar o seguinte, que como o meu K aumentou um pouquinho, aumentou 1, eu agora, ao invés de ter T menos 2, eu vou ter T menos 3. Aliás, toda vez que eu for aumentar o K, vai aumentar o índice aqui. O que isso significa? Que aumenta o número de termos que eu vou pular. Lembra que no primeiro eu pulei o T menos 1? Agora eu vou pular o T menos 1 e o T menos 2. Então, a combinação vai ficar um pouco diferente. Antes era θ1 e θ2, agora vai ser θ1 e θ3, depois vai ser θ2 e θ4, vai ter um intervalo de 2 entre si. E isso vai resultar nessa equação aqui, onde o gama 2 tem esse formato. E assim vai ser sucessivamente calculado para todos os valores até chegar em Q. E quando chegar em Q, para qualquer K maior que Q, vai dar gama K igual a zero. Tá? Essa é a regra do médias móveis. Resumindo, se eu sei que a autocorrelação é definida pela autocovariância em K dividido pela autocovariância em zero, que ou seja, a variância, e eu sei que gama K tem esse formato aqui para K igual a zero, esse formato aqui para o K de 1 até Q, e 0 para Q maior que Q, para K maior que Q, então eu só faço ir dividindo, né? Então eu tenho basicamente a regra geral. Eu tenho essa equação aqui, dividida pela variância. Então, para o K igual a zero é sempre 1, e para valores diferentes de 1 até o Q, eu vou ter essa fórmula geral aqui, para minha autocovariância, a autocorrelação. E é zero para quando o K for maior que Q, ou seja, quando o lag for maior do que a ordem. Ou seja, o modelo médias móveis ele só guarda a relação entre as amostras até o lag da ordem, né, do modelo. Isso aqui é a equação geral. Sinceramente, o pessoal se embanana um pouco para usar a equação geral, né? Então, no geral, as pessoas preferem calcular no braço, porque chega na resposta, do que usar a fórmula, mas a fórmula está aí. Bora fazer um sumário, então. Aqui, olha, para o MAQ, e eu nem coloquei o MAQ, tenho que corrigir isso aqui no slide depois, a esperança é sempre zero, a variância é a soma das constantes multiplicadas do modelo, né? Então eu tenho 1 multiplicado por A de t, θ1 multiplicado por A de t menos 1, só que aqui está elevado ao quadrado, tudo isso multiplicado pela variância do ruído branco. E aqui eu tenho o modelo geral para minha autocorrelação. Então, a gente tem um modelo geral tanto para o autorregressivo quanto para o médias móveis também, que pode ser usado. Lembrando que a gente pode usar muito sem medo médias móveis, porque ele sempre vai ser estacionário. Já lá no autorregressivo, vou ter que conhecer uma regra, que eu ainda vou explicar para vocês, de quando eu escolho parâmetros que sejam estacionários. Tá? E aqui um exercício bacana para vocês. Esse exercício também vou deixar para vocês fazerem em casa. Então eu corrijo esse aqui na aula que vem, tá? Quer dizer, daqui a alguns vídeos, tá? Para quem está vendo em casa. Então aqui é o exercício de sempre, gente. Eu tenho aqui um modelo z de t, a de t menos 1,2 a t menos 1, menos 0,7 a t menos 2, mais 0,8 a t menos 4, mais 0,4 a t menos 5, mais a t. Vocês podem me perguntar se tem pegadinha aqui, né? Tem. Tá? Aqui tem uma coisinha diferente, né? Eu pulei um termo. O que é que isso significa? Vou deixar para vocês pensarem. Tá? Eu não errei. Só quero deixar claro uma coisa aqui. Eu não errei.
Isso aqui está escrito de propósito, tá? Então saibam disso, não fui eu que errei não, tá? Está escrito assim mesmo, vocês têm que interpretar. Então, primeira pergunta que eu faço é: identifique a ordem do modelo. Já tem aluno assustado aqui. Então, esperem, porque amanhã à noite daria essa resposta. Identifique a ordem do modelo. Lembra a definição de ordem do modelo que eu dei para vocês. Ele é um número, né, de termos atrasados que caracterizam aquele modelo. Em médias móveis, é o ruído branco. No autorregressivo, são séries defasadas da própria amostra atual. Tá? Essa aqui é uma pergunta que é importante responder, porque quando a gente for lá para a metodologia de modelagem, tem muita gente se embanana com isso. Ao longo dos anos eu percebi que os alunos eles têm uma certa dificuldade quando eu tenho constantes igualadas a zero. Então é bom a gente treinar logo aqui para não se embananar com isso na semana que vem, tá? Ou até sexta-feira, se eu for rápido bastante de hoje para amanhã. Escreva o modelo utilizando o operador B. Essa aí, né, vocês já sabem. C, escreva a sua função característica, sua equação característica, enfim, a gente já fez isso. D, identifique seus parâmetros. Letra E, calcule a primeira diferença de Z de T. A gente já fez algumas vezes. Eu só coloco para calcular a diferença, que a gente vai precisar disso no Arima, e também para vocês treinarem a álgebra de vocês. F, calcule a esperança, brincadeira, no caso do médias móveis, né? G, calcule a variância. No caso aqui, dá para calcular a variância antes de calcular a autocorrelação. É diferente lá do autorregressivo, tá? Aqui dá, eu não preciso calcular a autocorrelação antes. E calcule a autocorrelação para K igual a 1, 2, 3 e 4. Repara que eu sempre peço 1, 2, 3 e 4, que é para vocês não ficarem de castigo em casa fazendo isso, certo? Aqui eu percebi que eu cometi um erro. Era para eu pedir de 0 até 6. Então façam de 0 até 6, tá? Eu vou corrigir depois no slide que era para ser de 0 até 6. Tá bom? Então é isso. O exercício é esse. Divirtam-se. Eu não vou resolver agora. Vou deixar para vocês. Amanhã a gente corrige só esse aqui. Porque o outro é um filhote desse aqui. Então a gente resolve só esse aqui amanhã à noite.